Seja muito bem-vindo ao Redcast, o podcast da Red Agro Consultoria. Eu sou Rafael Grins e hoje nós vamos falar nesse episódio sobre endividamento no agronegócio e principalmente sobre como reestruturar aí o fluxo de caixa para que esse endividamento não venha atrapalhar ali, né, o seu fluxo de obrigação. E para conversar conosco hoje, compartilhar o conhecimento sobre endividamento, sobre como fazer essa reestruturação para alívio de caixa, aqui conosco o nosso convidado, Davi Garon. Davi, seja bem-vindo ao Redcast. Quero agradecer por aceitar esse convite e por compartilhar também o conhecimento e experiência que você tem no agronegócio, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rafael. Eu agradeço a todo o time da Red Agro. É uma conversa que a gente já vem ensaiando há algum tempo, né? E especialmente sobre um tema que hoje é muito relevante, o endividamento no agronegócio, especialmente do produtor rural, fluxo de caixa, como diagnosticar essa situação de insolvência, o que fazer para enfrentar. Então, acho que nesse momento é um tema que tem uma especial relevância e eu agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Ah, bacana. E antes de entrar um pouco, né, nesse nosso tema para falar sobre endividamento no agronegócio, eu quero agradecer a Nutron Cargill, que é a nossa apoiadora do Redcast, que nos ajuda aí para que esses episódios sejam gravados e compartilhados aí todo esse conhecimento. Mais uma vez agradeço a Nutron Cargill e toda a sua equipe aí que está pelo Brasil atendendo aí os amigos pecuaristas. Bom, Davi, antes de falar um pouco sobre o nosso tema, fala um pouco da sua história, né, da sua experiência profissional para os nossos ouvintes, né, conhecer um pouco de você. Vamos lá, eu sou advogado, me formei já há algum tempo e desde o início da carreira trabalhando no setor do agronegócio. Uma breve retrospectiva, eu me formei na Federal aqui de Mato Grosso, já na área de direito empresarial e tributação. Meu tema já na graduação foi planejamento sucessório e holding familiar. Logo em seguida, eu fui para São Paulo estudar na Fundação Getúlio Vargas, onde eu me especializei em direito empresarial. E lá defendi a legitimidade do produtor rural para o pedido de recuperação judicial. Na época existia um questionamento se o produtor rural poderia usufruir do Instituto da Recuperação Judicial, e eu enfrentei esse tema na defesa, na especialização na FGV de São Paulo. Em seguida, eu continuei os estudos também na FGV de São Paulo, dessa vez me especializando em direito tributário. Em seguida, continuei lá no mestrado em direito tributário, na linha de insolvência e tributação. E lá o meu trabalho, dissertação de mestrado, foi justamente os efeitos tributários na recuperação judicial. E após a minha defesa, eu fui agraciado com o prêmio da FGV de São Paulo como o melhor trabalho de 2023 na área de Legal. direito tributário. E desde o início da minha carreira como advogado, eu trabalhei na área de insolvência, recuperação judicial, passei por advogado do devedor, pedindo a recuperação judicial para o produtor rural, trading, comercializadora de grãos, passei também na defesa de credores, fiz muita defesa de credores como advogado e também atuei como administrador judicial em processos de recuperação judicial envolvendo agronegócio e vários outros setores. Então, é um tema que me acompanha desde sempre e que eu tenho um carinho muito especial. São processos muito relevantes, Sim. são processos que na área do agro envolvem valores enormes, né? Qualquer processo de recuperação judicial no agro, a gente está falando de milhões de reais e de vários interesses que circundam o processo de recuperação judicial, trabalhadores, Estado, revendedoras de insumo, tradings, bancos, e por isso é um tema apaixonante também, né? Legal, Mas essa bacana. é um resumo da minha história. Então, para você que está assistindo agora, vocês podem ter certeza aí que tem um conteúdo aí de muita relevância aí, que vocês vão aprender um pouco nesse episódio, né? E a gente até estava conversando um pouco, né, Davi, antes da gravação do episódio, para a gente comentar, poxa, sobre os tipos de endividamento, né? Porque o produtor, não só o produtor rural, mas a empresa do agronegócio, ele chega em determinado momento do ano, ele nota, opa, cadê meu caixa, né? Mesmo tendo soja guardada no armazém, poxa, cadê meu caixa para honrar minhas obrigações, né?
E geralmente essas obrigações elas são, vamos dizer assim, obrigações voltadas mais para a parte operacional, que são os insumos, e tem as obrigações financeiras que são, né, recursos captados do mercado para investir em máquina, implemento, barracão. Dessas duas, né, quais que são as que mais prejudicam o produto? Não prejudica, mas as que estão assim mais concentrado, né, o produtor rural e a empresa do agro. São nessas com o banco ou nessas obrigações com a operação em si agrícola? Então, Rafael, eu acho que a primeira questão que a gente deve ter em mente é que o agro, ele necessariamente é uma atividade que consome muito capital. Então, falar em financiamento, utilizar recursos de terceiros para viabilizar a atividade é normal. Até aí não tem problema nenhum. A questão é quando esse endividamento foge de controle. E normalmente isso acontece por falta de caixa. É o fluxo de caixa prejudicado que faz com que vire uma bola de neve a situação de endividamento. Você acaba descumprindo algumas obrigações, isso vai virando uma bola de neve e traz a situação de insolvência. Mas antes de entrar especificamente nos tipos de dívida, qual seria mais prejudicial ou não, eu acho que seria adequado a gente fazer uma breve retrospectiva do atual momento Correto. que nós estamos vivendo. Por que que nós estamos nessa situação onde pedidos de recuperação judicial são noticiados diariamente, no qual vários produtores se deparam com uma situação complicada de caixa. E o que a gente acompanhou nos últimos anos é o seguinte: nós tivemos um período de abundância de margem. Correto. Nós tivemos um período de abundância de margem, então era muito normal o produtor não se preocupar com técnicas de comercialização. Às vezes você não precisa dar tanto valor para questões de gestão, para o escritório da fazenda, né? Custos, etc. Então, nesse período de abundância de margem, o que a gente vê na prática é que muitos produtores, ao invés de se capitalizar, eles decidiram por aumentar a área de produção. E aumentar a área de produção traz mais custos, porque você precisa investir na área nova. Sim. E muitos produtores fizeram esse aumento da área de expansão, investiram na área nova, e muitos sequer fizeram o adequado dimensionamento do parque de máquinas, por exemplo, o que traz necessidade de mais financiamento, de mais recursos para viabilizar a exploração na área total. E todo esse fenômeno, ainda no período de abundância de margem, a gente tem uma mudança no cenário, especialmente a partir de 2020, com Covid Sim. E guerra na Ucrânia. Correto. Nós tivemos, nessa fase, um aumento expressivo dos custos dos insumos. O glifosato saiu de R$20 o litro para mais de R$100 o litro. Então é uma situação complicada. Correto. Né? E muitos produtores se financiaram para viabilizar a exploração nesse período. Sim. Quando a gente começa a comercializar, 2023, 2024, a gente tem uma queda substancial no preço da commodity. Sim. Tá? Então, isso foi um problema. Isso trouxe caixa apertado para muitos dos produtores e a gente entrou num novo ciclo. Não mais de abundância de margem, mas num ciclo de margem mais apertada, Sim. margens mais modestas. E, em alguns casos específicos, uma margem negativa. Sim. Né? Uhum. Então, acho que ter a reflexão dos períodos que a gente viveu, desses ciclos da commodity que a gente viveu, é importante para entender hoje a situação do produtor. O que a gente vê também muito na prática no período agora de margens mais apertadas, toda estratégia faz diferença. Uhum. Por exemplo, o produtor sabe que, além de tudo que ele está enfrentando no campo, da fazenda para dentro, ele, por mais impecável que seja a técnica dele de cultivo, tem fatores que ele não controla. Clima. Câmbio, preço do bushel, Sim. clima. Então, por melhor que seja a técnica dele, ele enterra milhões de reais e não sabe qual vai ser o resultado disso, porque tem fatores que não dependem dele. E mais do que nunca, as técnicas de entender os seus custos detalhados, o preço, técnicas de comercialização, proteger o custo, proteger o lucro. O hedge você não faz só para proteger o custo, né? Elas se tornam muito mais importantes. Hoje, a
quando você vai comercializar o grão e vai fazer descarregar o grão, 4, 5% já fica na classificação. Sim. Então o produtor ele é apertado de todos os lados, né? Uma coisa que a gente costuma... É uma constatação na prática, né? Toda a cadeia do agronegócio ela é importante. Correto. Do produtor até chegar no consumidor final. A Faria Lima é importante, as tradings são importantes, as instituições financeiras, frete é importante, todo mundo investe e todo mundo assume risco. Mas quem assume o maior risco nisso tudo é o produtor rural. Como a gente falou, é importante repetir, ele enterra milhões e tem fatores que ele não controla. Clima, dólar, preço do bushel em Chicago, ele não controla, né? Faria Lima também investe, né? Mas normalmente tem uma alienação fiduciária, Sim, tem uma garantia tem uma por trás. CPR, né? Tem uma garantia por trás. O maior risco nessa cadeia toda é assumido pelo produtor rural, Correto. né? E isso traz, nesse novo período de margens mais modestas, a necessidade de um melhor gerenciamento e gestão de risco, Uhum. tá? E muitos produtores, infelizmente, por mais que da porteira para dentro a atividade seja impecável, não é só isso que vai manter o negócio estruturado e rentável. Uhum. É fundamental ele compreender os custos dele, as linhas de crédito, a despesa financeira, o quanto que vai impactar no resultado dele, né? E tudo isso acaba se tornando ainda mais fundamental. Ô, Davi, até falando um pouco sobre essas obrigações, né, que são assumidas, que no agro tem muito, tinha-se muito, né, mas houve-se nesses períodos 2020, 2019, 2021, teve crédito subsidiado, né, e aí há vamos dizer assim, um falso entendimento que, poxa, o meu crédito é subsidiado, é 7%, é 8% ao ano, né, e aí a gente até comenta, né, que existe, essa é a taxa de captação, mas não quer dizer que essa seja a taxa real de juros dele, né? Porque se ele captou os juros a 8% e a soja era 150, com a soja hoje a 110, se reajustar esse novo fluxo de pagamento, esse produtor rural, ele está com uma taxa de juros real e acima de 15%, quase próximo de 20%, e há essa confusão, né? Poxa, mas a minha captação foi barata, né? Quantas sacas de soja ele precisa para pagar essa despesa financeira? Quase o dobro. Exatamente. Né? Então, essa visão, né? É normal, às vezes a gente vai conversar com um produtor dentro da porteira e fala, não, mas eu tenho um crédito com o banco X, é subsidiado, é barato, 7%. Era barato. Era barato. Era né? barato. Como a gente conversou agora. A questão é compreender que existe um período de abundância de margem, Sim. num ciclo específico do preço de commodity, preço dos insumos, etc. E que hoje a gente vive uma nova fase. E por isso que precisa ter noção do gerenciamento dos riscos que são necessários fazer, conhecer bem os custos, conhecer as linhas de crédito, conhecer a capacidade de pagamento da fazenda, da propriedade, né? Então isso tem uma relevância ainda maior justamente pelo período das margens apertadas, que é o ciclo atual. Legal, bacana. Então, commodity é cíclica, né? Sempre vai acontecer o ciclo de alta, de baixa, de margem e tudo mais, e aí tem que ter esses cuidados. E quais são os primeiros sinais que começa, né, que o produtor e as empresas do agro precisam, né, enxergar, né? Mas tem um porém, né? Os sinais só vão ser vistos se tiver gestão, né? Sem a gestão, o sinal passa despercebido. Perfeito, Rafael. O que a gente vê na prática tudo depende da qualidade de informação gerencial, financeira e contábil que o produtor tem para poder enxergar o problema à frente. Então, a gente costuma atender no escritório produtores que, por ter uma boa gestão, eles enxergam o problema nas safras seguintes, então eles começam a tomar medidas para mitigar o problema, reestruturar o passivo, o fluxo de caixa e evitar com que o problema se agrave. Entretanto, muitos são os casos que os produtores não enxergam isso com antecedência por falta de informação gerencial, contábil, financeira, e aí eles chegam no escritório quando está marcado o leilão da fazenda. Outros, quando estão sofrendo um arresto dentro da fazenda. Então,
fundamental a qualidade da informação, ter um sistema de contas a pagar e contas a receber estruturado, ter o planilhamento detalhado dos custos. E quando eu estou falando planilhamento dos custos, eu não estou falando só dos insumos, semente, dos defensivos. Não, e o prolabore do produtor? Sim, ele vai viver do quê? Com... Exatamente, mas isso tem que estar na conta, né? A depreciação das máquinas, né? É muito interessante, e aí é um exercício bacana de se fazer, de analisar no IMEA o estudo do custeio da safra. O estudo é muito detalhado, a planilha é bem bacana, e é um exercício interessante para o produtor fazer, de pegar o que ele acha que é o custo dele e ver o trabalho técnico feito pelo IMEA. Certo. Você vai encontrar algumas disparidades, vai poder adequar o teu estudo do da tua planilha de custos, etc. E muitas vezes, Rafael, o produtor, ele, como eu falei, ele tem uma excelente técnica de cultivo, Correto. Da porteira para dentro, mas essas questões acabam fugindo do dia a dia do produtor. Né? Demonstração de resultado, fluxo de caixa, hedge, são palavras que às vezes fogem do conhecimento técnico e apurado que precisa ter para fazer. Então, estar cercado de bons assessores, uma boa consultoria financeira, por exemplo, a própria Rede Agro, que faz esse trabalho com excelência, assessoria jurídica, se você for entregar garantia, a gente precisa compreender qual é o impacto dessa garantia, né? E tudo mais acaba sendo fundamental para auxiliar o produtor a ver com antecedência eventual problema no fluxo de caixa. E a única maneira dele se antecipar ao problema é ele tendo qualidade da informação para poder tomar as decisões. É ele podendo ver uma planilha de contas a pagar e contas a receber bem estruturada, uma boa planilha de custos, uma boa técnica de comercialização, de se proteger das oscilações, para ele poder, com antecedência, fazer alguns movimentos, tentar alguma renegociação, uma captação de novos recursos, rolar alguma dívida, né? Mas isso ele só vai fazer bem feito se ele conhecer muito bem o fluxo de caixa dele. Até você comentou que muitos vão segurando, né? Eu acho que por não ter essa gestão tão eficiente, acaba que tendo que tomar decisões muito perto ali do final da data, né? E agora você comentou um pouco sobre rolagem de dívida. Existe muito isso no agro, né? Até às vezes com revenda, poxa, a gente consegue rolar, mas com um banco é um pouco mais diferente, né? Em decorrência que você já teve uma taxa, né, da obrigação que você tem com o banco, você já teve uma taxa de juros pré-acordada, você não vai conseguir honrar essa obrigação, vai ter que ir, talvez, né, na rolagem, vai ter que ir para uma outra modalidade de crédito para cobrir aquele fluxo de caixa e acaba entrando, muitas vezes, né, em outra modalidade, em outra linha de financiamento, que o custo é superior. E aí, esse ato de ir fazendo rolagem internamente no banco, né? Eu vejo assim, você tem garantia? O banco olha, tem garantia, então vamos rolar a dívida, né? E esse ato de só tem garantia e vamos rolar essa dívida internamente no banco, acaba gerando umas consequências muito graves, né? Principalmente de concentração, principalmente dentro de uma instituição, e necessidade de caixa cada vez mais superior, né? No longo prazo. Perfeito. Eu acho que a gente consegue dividir da seguinte maneira. A primeira recomendação para evitar qualquer crise financeira é o produtor fazer um bom gerenciamento de risco, compreender o novo período de margens mais modestas no negócio dele, ter uma boa gestão ambiental, de comercialização, etc., tudo isso. Então, essa é a primeira ferramenta, gestão. Verificando que existe um problema de endividamento, que está comprometido o fluxo de caixa, o produtor vai ter algumas ferramentas para enfrentar esse período. E tudo depende do quão apertado vai estar o fluxo de caixa. Certo. Então, se ele ainda está numa situação inicial, por exemplo, ele não está com o leilão da fazenda marcado, não tem oficial de justiça procurando, não tem execução ajuizada, não tem arresto acontecendo na fazenda, ele está numa situação, digamos, inicial e muito melhor, muito boa. Só identificou, né? Ele tem que analisar com cuidado rolagem de dívida,
nova capitalização, entregar novo bem em garantia. Por quê? Porque ele precisa compreender o efeito dessa nova captação ou dessa rolagem no caixa dele Sim. e na estruturação das garantias. Porque o que acontece na prática, isso acontece com muita frequência, é que o produtor identifica a situação de endividamento, fluxo de caixa comprometido, chega na instituição financeira, a instituição financeira oferece uma rolagem, só que vai subir a taxa de juros, ou vai aumentar a exposição de garantia, o produtor não vê o impacto disso no fluxo de caixa, ou seja, é uma gota de água no incêndio, né, só para ganhar mais 6 meses, mais uma safra, e lá na frente, ele está com mais garantia comprometida, mais terra entregue em garantia fiduciária para uma instituição financeira, por exemplo, ou com uma taxa de juros que desde o início, se ele fizesse conta, ele ia saber que não cabe no bolso. Correto. Né? Então é importante, rolagem de dívida é uma ferramenta? Ferramenta. Correto. Mas não a única solução. Mas não a única solução. E outra, só é uma solução positiva se ele tem bem certinho na planilha dele, no fluxo de caixa, o impacto disso. Certo. Porque não adianta você pegar um dinheiro hoje, que o custo desse dinheiro você já sabe que é inviável. Não adianta pegar um dinheiro hoje, entregando uma nova matrícula, por exemplo, como garantia, se você já sabe que você vai descumprir daqui 6 meses, daqui 1 ano. Mas como que você já vai saber com antecedência? Tendo um bom planejamento, né? Tendo uma qualidade boa da informação financeira, gerencial, etc. O produtor também, ele pode identificar outras ferramentas para reestruturar o negócio. Certo. Renegociar o passivo. E aí fazendo um plano para apresentar para as instituições, um plano concreto, não é uma conversa, olha, não, um plano concreto, olha, isso aqui é o que eu produzo, isso aqui é a área tanto, esse é meu custo, né? Realmente montar um plano de reestruturação, não estou falando de recuperação judicial, nada disso, nada judicializado, mas sim um plano para você apresentar para a instituição, para você ter matéria para defender que é viável a tua reestruturação do passivo. Até porque quanto mais vai comprometendo a garantia, maior é o risco e vai limitando também as soluções para o próprio produtor, né? Exatamente, exatamente. E a gente tem a terceira ferramenta, a gente não pode deixar de falar, que é a recuperação judicial, né? Eu costumo falar que a recuperação judicial ela pode ser uma excelente ferramenta, se você precisa dela, e se os teus créditos, a tua composição de dívida vai ser atendido pelas disposições da lei. Correto. Por quê? Apesar de agora não haver discussão da possibilidade da recuperação judicial para o produtor rural, isso é pacífico, a lei deu com uma mão e tirou com outra. Por quê? Ela falou, não, tudo bem, o produtor rural pode então entrar com recuperação judicial. Porém, o crédito de alienação fiduciária está fora da recuperação judicial. Barter com entrega física está fora da recuperação judicial. E aí, na prática, a gente vê o endividamento de alguns produtores que estão completamente fora da recuperação judicial, que 90% está fora, porque ou é alienação fiduciária ou é barter. Certo. Como é que faz? Para que vai ajuizar a recuperação judicial nesse sentido? É verdade que tem vários casos que os colegas têm tentado, porque não sobra outra alternativa a não ser a tentativa da recuperação judicial. Pode ter sucesso com eventual renegociação que é feita no âmbito, no ambiente favorável que a recuperação judicial trouxe, mas não é fácil, é difícil, é caro, é muito caro uma recuperação judicial e às vezes poder se antecipar ao problema vai custar muito mais barato, com muito menos dor de cabeça e também é o momento em que o produtor pode reestruturar todo o negócio dele, né? Então, acho que são essas 3 ferramentas que o produtor precisa pensar quando ele identifica a situação de crise. Entendi. E vamos pensar agora, trazendo aqui não uma realidade, mas um exemplo de não só produtor, uma empresa que busca, né? Poxa, identifiquei que vou ter insuficiência de caixa para honrar minhas obrigações e os meus compromissos. Como que inicia esse trabalho, né? Desde o diagnóstico, mapeamento, soluções cabíveis, né? E reestruturação e execução, vamos dizer, do planejamento ali em si, né? Perfeito. Deve ser montado um diagnóstico. O diagnóstico ele vai ser composto por 3 alicerces: financeiro, contábil e jurídico. Financeiro, um bom levantamento, contas a pagar, contas a receber, entender muito bem o custo da atividade envolvido. Segundo, contábil, o contador
ele deve ser visto como uma ferramenta de suporte e consultoria em tudo isso. Sim. As demonstrações financeiras, bem interpretadas, elas vão fornecer ao produtor e ao empresário boas informações para a tomada de decisão. Então, a contabilidade entra como uma ferramenta, inclusive a exigência Certo. na recuperação Uhum. judicial ter uma contabilidade organizada, e mesmo fora da recuperação judicial, quando a gente fala em captação de recursos, Uhum. muitas instituições financeiras, securitizadoras e fundos, quando Nossa. você chega com demonstrações contábeis bem formatadas, é muito diferente de você chegar sem informação contábil nenhuma. Tá? Certo. E o terceiro pilar é o jurídico, que é o mapeamento dessas garantias. Uhum. Quais são as garantias? Qual o valor dessas garantias? Quem são os avalistas ou fiadores Uhum. desse endividamento? Com tudo isso mapeado, você vai poder tomar melhor as decisões. Montar um plano executivo para superação da crise. Com isso, vai saber qual ferramenta a gente vai usar. Vamos montar um plano para ir conversar com os credores e mostrar como que a gente vai Uhum. fazer, se vai vender algum ativo, desmobilizar alguma coisa, se não vai, qual que é a carência que precisa ou não, renegociação de taxa de juros ou não, ou venda de dívida. Hoje isso é muito comum no mercado. Certo. Então, às vezes você está com uma situação de vencimento com um banco, mas tem um fundo, tem uma securitizadora que quer fazer a aquisição dessa dívida, tá? E também você vai poder verificar se faria sentido ou não uma recuperação judicial para você. Uhum. Uhum. Né? Então é muito importante esse levantamento. E esse ponto é interessante. Nós participamos de um caso recente, um produtor com uma situação de endividamento com uma instituição financeira, mas é um produtor saudável e tudo, Uhum. mas realmente era uma questão de fluxo de caixa. caixa, sempre né? E nós conseguimos fazer uma operação com um fundo americano que liberou 8 milhões de dólares Uhum. para o produtor e fez a aquisição da dívida anterior. Então, com a mesma garantia, porque isso acontece muito com o produtor, e ele tem uma dívida, por exemplo, de 25 milhões, e a garantia da dívida é 180 milhões a fazenda. Certo. Né? Então, às vezes, você encontra agentes e players no mercado que têm interesse em fazer a quitação, a aquisição dessa dívida e liberar recurso novo. Né? Certo. Mas aí o produtor precisa do quê? Do diagnóstico bem feito, bem formatado, precisa do plano de superação da crise bem formatado e ir no mercado defender. Né? Certo. E por meio de assessorias. Né? E até interessante essa sua fala, até esses dias atrás a gente passou por uma orientação junto com o cliente também, onde a instituição perguntou para ele, na mesma situação, você vai investir ou só reestruturar? Porque se for para você investir, nós não vamos direcionar crédito. Se for para reestruturar seu fluxo de caixa, nós vamos fornecer. Ele falou, é para reestruturar. Então traz seu plano de reestruturação que nós vamos liberar o crédito, porque você tem a garantia e sua operação é saudável. Perfeito esse exemplo. E o mercado, as tradings, as instituições financeiras, securitizadoras, os bancos, eles já perceberam, entenderam essa nova fase do ciclo, que nós não temos mais a abundância de margem que teve um dia. Então, as conversas, elas hoje são mais produtivas do que já foi no passado. Mas o produtor precisa estar preparado para essa conversa. Ele precisa estar com a documentação organizada. Ele precisa ter um bom diagnóstico feito, formatado. A contabilidade precisa estar ajustada. E a parte jurídica também, para você poder defender esse plano e conseguir fazer uma reestruturação, muitas vezes sem necessidade de recuperação judicial. Claro que, a depender do cenário, a recuperação judicial vem como uma ferramenta possível, mas não significa que ela vai ser a melhor ferramenta para todos os casos. Não, interessante. Até a gente falando sobre essa questão de endividamento, né? Não só endividamento, mas o cenário do crédito, né? Principalmente para o agronegócio, vai passar por uma fase de amadurecimento, né? A gente era habitual, né? Eu quero crédito no agro, eu preciso só de garantia. Acredito que agora a próxima fase é o quê? Não, a garantia é importante no processo, mas eu também agora quero verificar se sua operação ela é sólida, ela gera lucro, ela gera caixa, porque o banco não quer a terra, o banco não quer o patrimônio, ele quer o que é mais importante para ele ali é essa taxa de juros, né? Então eu percebo que muitas instituições financeiras vão começar a valorizar principalmente produtores que têm essa gestão mais profissional e principalmente aqueles que
já estão encaminhando, né? Caminhando para um balanço auditado, quem sabe, né? Nossa, Deve... isso é um sonho. Isso é um sonho. Mas essa mudança a gente já sente na prática todos os dias. No passado, não tão recente, talvez por volta de 2015, 2016, realmente na captação de recurso, o grande diferencial seria a qualidade da garantia. Correto. Então era normal nós prepararmos um laudo de avaliação, levar até visitas em loco na fazenda, né? Hoje, além de tudo isso, o grande diferencial é na qualidade da informação da atividade do produtor, como tem sido a safra, quadro de produtividade, DRE, demonstração de resultado, informação contábil, informação financeira. Uhum. E as instituições financeiras, e não só as instituições financeiras, o mercado em geral, ele tem olhado para o produtor profissionalizado. Esse é o grande diferencial de você aprovar um plano de reestruturação, fazer uma boa renegociação com algum credor. É mostrar que você tem condição de fazer o pagamento, de se reestruturar, de superar a fase de fluxo de caixa comprometido, mas isso só faz com profissionalização da atividade. E essa nova visão, né? O mercado financeiro ele gosta de dados financeiros, né? Informações financeiras da propriedade. Se você... que é muito comum no agro, eu produzi 70 sacos de soja, o pessoal já acredita que está tendo um grande resultado, né? E muitas vezes a gente vê que se for levar na ponta do lápis ali, a margem foi muito menor, né? E falando um pouco mais agora, até interessante, crédito ele acaba sendo um instrumento financeiro, né? E, poxa, e muitos dos produtores rurais fizeram essa captação, se endividaram, alguns, né, se alavancaram, aconteceu alavancagem em decorrência do preço da commodity, né? Porque se o preço da commodity, igual eu citei no início, falando que era 160, veio para 110, então eu reduzo minha capacidade de pagamento e a alavancagem, né, vamos se dizer ali, acaba apertando muito o produto rural. E falando sobre instrumento financeiro, né? Você pode trazer, você falou de securitizadora e outro mais, porque assim, tem produtores agora que estão escutando a gente, né? Porque para nós é normal, securitizadora, fundos e tudo mais. Existem boas soluções dentro do ambiente do mercado financeiro, seja estruturação de CRA, vender a dívida, como você disse, que pode evitar possível RJ ou algo nesse sentido? Você poderia até falar desses instrumentos, explicar como eles funcionam na prática? Com certeza. Hoje, parte substancial do financiamento do agro é do setor privado, né? E o setor privado, ele, nos últimos 10, 15 anos, evoluiu muito nos mecanismos de financiamento do produtor rural. Hoje, tem muitos players envolvidos que não são necessariamente instituições financeiras, não é necessariamente o Banco do Brasil, né? Então hoje tem fundos de investimento com linhas, com crédito destinado a financiamento da atividade rural, existem securitizadoras, existem fundos internacionais que têm interesse em fazer esse tipo de operação e que muitas vezes traz maior flexibilidade para o produtor, porque você pode ter acesso a taxas de juros diferenciadas, a programas de pagamento diferenciados, né? Acaba sendo muito mais interessante. Então, vários são esses mecanismos. A gente vê muito hoje estruturação de CRA, né? Que pode ter colocação pública, que é isso, que vai para o mercado financeiro de capitais, para o investimento do público em geral. Podem ter emissões de CRAs privadas, né, onde não vai ser circulado no mercado financeiro de capitais, e às vezes envolve mais investidores locais. Existem fundos de investimento que têm internacionais, que têm interesse em exposição no agro brasileiro. Existem muitos fundos de investimento nessa situação. Mas o produtor, ele precisa estar preparado para ter acesso a essas ferramentas, né? Certo. E o preparo vem com o que a gente falou, uma boa organização, um bom material para fazer essa apresentação, uma boa profissionalização da atividade. Mas hoje não existe apenas o Banco do Brasil para o produtor ir lá pegar crédito. Certo. E é até interessante, né? Os instrumentos financeiros acabam sendo também uma solução.
Porque muitos têm operação saudável ali em si, né? Igual, só não souberam lidar ali com essa consequência, né, do preço da commodity cair 40% no caso da soja, que isso impacta muito, né, no fluxo de caixa ali do produtor rural. E geralmente, indo atrás dessas ferramentas, desses instrumentos, você comentou que ele é bem personalizável, vamos se dizer, né? Você consegue personalizar de acordo com a necessidade, dependendo da realidade do cliente ou da rigidez ou das exigências ali da instituição que está trabalhando. É possível ter alongamento, alongar que é o sonho do produtor, é alongar a dívida para dar uma aliviada no fluxo de caixa para os próximos anos. É possível ter acesso à solução também por meio desses instrumentos? É possível, Rafael, mas como é tudo muito personalizado, depende realmente da situação do produtor específico, né? Precisa de um bom plano de superação do momento de crise. Uhum. Precisa ter demonstrado matematicamente, financeiramente, que faz sentido o plano. E tem muitos investidores que têm apetite para esse tipo de reestruturação. Uhum. Né? Muitas vezes essas operações se dão entre compra e venda de crédito com esses investidores liberando algum recurso para a reestruturação, às vezes não necessariamente para o custeio, como a gente conversou, mas tudo depende do plano. Precisa ser bem elaborado esse plano, precisa ter alicerce financeiro, precisa ser robusto, precisa ser defensável, precisa parar de pé, e as soluções são as mais diversas possível, né? Mas precisa ter a qualidade da informação. Até importante, né? Então, o produtor que está ouvindo aqui agora está passando por isso, então já começa a organizar a casa internamente, porque você vem trazendo assim, né, pela vivência que você tem do dia a dia, de relação com o produtor rural, com as instituições financeiras, né, tudo mais, aí falou, pô, qualidade de informação e um bom planejamento, né? Existe uma grande preocupação eu vejo assim, por parte do produtor rural, que é perder o patrimônio, né? Sim. Poxa, eu me endividei e agora eu vou perder meu patrimônio, perder minha terra, tudo mais, né? Quando se pensa em fazer uma renegociação, uma reestruturação, algo ali voltado para o endividamento, há necessidade também de verificar como que está essa organização patrimonial para que o patrimônio esteja blindado também? Com certeza. É importante compreender qual dos bens do produtor rural vai estar exposto aos riscos da atividade rural e quais bens não vão estar expostos ao risco da atividade rural. Né? Então, muitas vezes, o patrimônio pessoal conquistado pelo produtor ao longo dos anos é fundamental ele ter uma estrutura para organizar esse patrimônio separado do risco da atividade rural. Por meio de sociedades holdings, organizar a sucessão familiar, tudo de maneira organizada, e ele compreender qual ativo dele está sim exposto ao risco da atividade rural. E em relação a esse ativo que está, digamos assim, exposto aos riscos da atividade rural, ele só vai mitigar eventual problema com organização financeira, contábil, jurídica. Certo. Para ele saber, olha, eu vou dar conta de pagar esse financiamento, não vou, se eu não der, o que eu vou fazer, qual demanda cabe, eu vou entrar em recuperação judicial, vai fazer sentido para mim ou não, ou eu vou entrar com uma ação específica para questionar isso, o que eu vou fazer, tudo isso, a gente leva a uma palavra, Rafael, que eu acho que ficou faltando aqui eu mencionar, mas que ela traz de alguma maneira um resumo de tudo isso, que é governança. Agora, mais do que nunca, o produtor precisa de governança. O produtor precisa organizar como se fosse, e é, uma empresa. Correto. É uma indústria a céu aberto. Então, hoje, o investimento no escritório, ele acaba sendo muito relevante. Tá? Entendi. Cada vez mais, se a gente for pensar, né, o cenário de commodities, principalmente de preço, boi, soja, milho, né, petróleo e tudo mais, muda constantemente, da noite pro dia cai 10, 15, 20 reais e aí traz todo esse impacto para dentro da operação agrícola ali. Bom, Davi, cara, muito bom esse episódio, compartilhou muito conhecimento aí e dá um espaço para você
qual mensagem ou qual contribuição você gostaria de passar agora pro produtor rural, para a empresa do agro aí, para começar, não só quem está passando, mas para começar a ter esse cuidado também, né? Dentro da parte de endividamento e obrigações assumidas pelos próximos anos safra aí. Rafael, eu acho que a gente podia resumir essa mensagem final da seguinte maneira: produtor no elo, na cadeia do agronegócio, ele é o alicerce inicial de tudo isso e ele é o verdadeiro investidor e tomador de risco. Ele que enterra milhões e não sabe o resultado que vai sair daí. E ele não tem alienação fiduciária, ele não pode ter garantia, né? E isso coloca numa situação que no período que nós estamos vivendo de margens mais apertadas, que ele precisa investir na organização do negócio dele. Então, não basta mais hoje ter uma excelente técnica de cultivo da porteira para dentro. O produtor precisa se organizar como uma empresa. Então ele precisa ter um bom sistema de contas a pagar, contas a receber, uma boa planilha detalhada dos custos verdadeiros da atividade dele, o prolabore dele, despesa financeira, tudo tem que constar daí para ele não ter surpresa do fluxo de caixa depois. Ele precisa compreender o impacto do financiamento na atividade dele, ele precisa entender que a soja R$ 110 é diferente de quando estava 150 e os juros que antes ele tinha ideia de que ia subir desejado e estava barato, não está mais barato. Precisa ter essa visão clara e para isso a gente está falando de uma boa organização empresarial. Hoje o produtor é uma empresa. Certo. Né? Então precisa ter todas essas ferramentas para que, identificando um cenário de possível crise, de problemas no fluxo de caixa, poder fazer um plano de ação, fazer uma renegociação extrajudicial com os credores, sentar, mostrar como vai pagar a conta, ir atrás de novas linhas de crédito, com securitizadoras, fundos estrangeiros e tudo isso, e, não sendo esse o caminho, verificar se a recuperação judicial é ou não uma boa ferramenta. Em muitos casos vai ser, porém em vários outros, os créditos hoje estariam fora da recuperação. Então toda essa análise precisa ser feita por uma assessoria competente, porque hoje a atividade do produtor está muito mais complexa do que estava há uns poucos anos atrás. Com certeza, com certeza. E como que os nossos ouvintes fazem para acompanhar o seu trabalho, Instagram, LinkedIn? Pode compartilhar também aí. Meu Instagram é Davi com D no final, Davi Garon, Garon. Também me acha por esse nome no LinkedIn. E o nosso site do escritório é www.gglaw.com.br. Ah, legal. Davi, mais uma vez agradecer, né, por participar conosco nesse episódio, conteúdo. Eu acredito que daria para fazer quase que um seriado, né, para a gente estar falando sobre esse assunto. E também agradecer você que está nos assistindo, né? Graças a você que está nos assistindo, tem audiência, a gente grava esses conteúdos pensando também em levar cada vez mais informação aí para o agronegócio. Peço para você compartilhar, comentar, curtir, seguir a nossa página no Instagram, nosso canal no YouTube e também no Spotify. E aguardo você no próximo episódio. Tchau, obrigado.